Bem, na programação existe algo que se chama estruturas de dados. Como o nome diz, estruturas de dados serve para você guardar vários dados de diferentes maneiras. Em C# existem várias estruturas de dados, das mais simples às mais complexas, e em C# uma das estruturas de dados mais simples e mais utilizadas são os vetores. Vetores ou arrays permite que você guarde vários dados num único valor e por isso é que são muito utilizadas porque torna-se bem mais fácil para gerir vários dados. Com vetores também você pode juntar com algo chamado loop for each e você também pode trabalhar com o comprimento e facilita muito quando você está a trabalhar com vários dados que você quer guardar todos no mesmo local. Ou seja, se você não sabe o que é um vetor ou como trabalhar com ele em C#, fica aqui neste vídeo porque neste vídeo você vai ver tudo sobre isso. Bem, mas se você gosta deste conteúdo, confira aí em baixo o meu curso de programação C# completo, um curso desde os fundamentos da computação e informática até ao mais avançado, onde você vai estudar os fundamentos de C# do absoluto zero até ver programação orientada a objetos, sistemas de arquivos, sistema operativo, imensas coisas, onde você ainda também vai desenvolver aplicações com o .NET e estudar diversos assuntos também no .NET, ou seja, se você gosta deste conteúdo e quer aprender mais, confira aí em baixo o primeiro link colocado na descrição. Ou seja, basicamente o que é um array ou um vetor? Um array ou um vetor, neste caso, é uma estrutura básica de dados existente em C#. Existem outros, como por exemplo matrizes, e obviamente depois existem estruturas que já não são, neste caso, mais básicas, como existem dicionários, existem listas, etc. Mas basicamente um vetor, ele é um conjunto de dados. E esse conjunto de dados, ele neste caso, é uma sequência de dados, ou seja, você vai ter vários dados seguidos, e você pode pensar num vetor como uma variável com vários valores. Ou seja, é basicamente esta analogia é muito boa porque é literalmente o que é. Você vai ter uma variável que vai possuir vários valores. Obviamente que isso vai gerar uma estrutura de dados, porque são vários dados colocados no mesmo lugar, ou seja, gera uma estrutura de dados aqui muito importante que são os vetores. Basicamente o vetor, você pode pensar aqui que eu posso ter aqui o meu vetor 1 e no meu vetor 1 ter vários dados, como por exemplo 20, 30, 40, 50, 2, ou seja, tenho vários dados aqui em sequência. Neste caso o meu vetor 1 é um vetor de inteiros. Ou seja, os valores, eles, neste caso também uma coisa que você tem de saber é que eles são guardados por índice. Ou seja, tem um índice 1, neste caso começando sempre pelo 0, 0, 1, 2, 3. Ou seja, tem o índice 0, 1, 2, 3, que determina cada posição dos valores guardados aqui no meu vetor. Ou seja, por exemplo, neste meu vetor 1 que eu tenho aqui, o 20 está no índice 0, o 30 está no índice 1, o 40 está no índice 2, o 50 no índice 3 e aqui o meu número 2 no índice 4, ou seja, é a ordem. E isso tudo forma o length, que é o comprimento do array, ou seja, o número de elementos que ele tem. Ou seja, é uma coisa bem importante você entender isto, que um vetor nada mais é que um conjunto de dados que se baseia então numa sequência, que é basicamente uma variável com vários valores. E uma coisa que você tem de saber é que os índices, a contagem é sempre pelo zero, na programação a contagem é sempre pelo zero, e você também tem o length, que é o comprimento de valores, que é a quantidade de valores que esse array tem. Basicamente existem dois métodos para você criar um array, neste caso um método tradicional e um método mais simplificado. O método tradicional é aquele método que a Microsoft sempre aconselha, é aquele método que está mais documentado pela Microsoft, que é um método bem simples, onde você define o tipo do seu array, ou seja, vou criar um array de inteiros, você precisa de especificar aqui estes parênteses retos aqui, e isto é bem importante, pois isto vai definir o tipo de valor a ser colocado, ou seja, vai estar vazia, porquê? Porque, por exemplo, uma coisa que existe também na programação em C# são matrizes, e matrizes trabalham com dois dados, neste caso agrupados, ou seja, você teria de definir, colocar aqui uma vírgula para especificar que são dois parâmetros. Mas como vetores apenas é um dado cada vez, isto pode estar vazio. Você tem de colocar o nome do seu array e então dizer que ele vai ser igual aqui a new int e aqui parênteses retos, desta maneira aqui. Ou seja, isto aqui é como você cria o seu array. Você especifica aqui o tipo, ou seja, um array de inteiros com o nome dele vai ser igual a new int. Este new, ele basicamente, o que ele faz literalmente é, neste caso, definir que vai ser aberta uma nova posição na memória para o que vai ser utilizado. Mas neste caso você pode pensar nele como um novo vetor, ou seja, vetor de inteiros chamado nome vai ser igual a novo vetor. E aqui você tem de especificar a quantidade de elementos, ou seja, por exemplo, 5. Posso dizer aqui que o meu vetor vai ter 5 elementos. Até vou fazer este aqui.
este tinha 5 elementos, ou seja, tinha 20, 30, 40, 50 e também aqui o 2. Ou seja, isto aqui é o meu vetor criado. Eu posso deixá-lo assim como ele está ou posso já adicionar elementos dentro dele. Como é que eu adiciono elementos? Eu venho aqui, com os chaves defino aqui, que vai ser 20, 30, 40 e 2, desta maneira aqui, ou seja, estou a colocar estes 5 dados, que eu especifiquei aqui que são 5 dados que o meu vetor tem, dentro do meu vetor chamado nome, que eu vou mudar para vetor 1. Ou seja, basicamente desta maneira. Eu posso trabalhar com os dados como se eles fossem variáveis normais. Você só precisa de saber que, para você trabalhar com qualquer dado presente no seu vetor, você tem de especificar o índice. Ou seja, se vamos supor que eu queria mostrar algum destes dados, eu podia vir aqui. E aqui quando eu quiser mostrar, eu preciso passar aqui vetor, ou seja, aqui o meu vetor 1, e preciso de especificar o índice que ele vai levar aqui. Ou seja, se eu colocar, por exemplo, 0, eu estou-me a referir ao 20. Se eu colocar 1, estou-me a referir ao 30. Se eu colocar aqui 2, estou-me a referir ao 40. Pois é importante que você entenda que a contagem dos índices começa sempre no 0. Ou seja, eu vou passar aqui 0 e o valor que eu estou a pedir aqui é o valor que está no índice 0 no meu vetor 1, que neste caso é 20. Ou seja, você pode ver que ele mostrou-me aqui 20 quando eu rodei aqui o meu código. Faltou até este método de estar estático aqui. Mas basicamente, quando eu pedi então para ele mostrar aqui o valor que está no índice 0, ele mostrou então o meu 20. Por exemplo, o meu 40 ele está no índice 2, ou seja, se eu vir aqui e se eu pedir a ele para mostrar aqui o valor no meu vetor que está no índice 2, ele vai mostrar 40. Posso ver aqui que ele mostrou 40 e desta maneira que eu também posso alterar. Por exemplo, eu posso vir aqui dizer que vetor 1, por exemplo, o que está no índice 1, posso dizer que em vez de ser, neste caso 30, vai ser por exemplo 100. Posso mudar aqui os valores e desta maneira quando eu vir aqui mostrar o 1, eu alterei o valor, como também posso somar que nem fosse uma variável normal. Ou seja, posso ver que ele mostrou-me aqui 100. Logo, basicamente é assim que você cria um vetor. Você tem de sempre definir aqui o valor de elementos que ele vai ter e você não precisa necessariamente de criar já os elementos aqui que ele vai ter. Eu posso, por exemplo, colocar aqui 3. Posso criar assim o meu vetor e depois especificar aqui que o vetor na posição 0 vai ser 100. O vetor aqui na posição 1 vai ser 50. E o vetor na posição 2 vai ser 25. Também posso fazer assim, não é necessário criar já todos os valores, mas funciona basicamente desta maneira. Você tem vários dados em um vetor. Logo, é bem importante que você saiba isto. Como referido, também existe uma maneira simplificada de você declarar um vetor. Em vez de você vir aqui e especificar, neste caso, esta linha toda, você poderia vir aqui e simplesmente fazer aqui, ou seja, int e abrir então chaves retas, de definir aqui um nome que vai ser vetor 1 e em vez de diretamente, neste caso vir aqui e fazer new int e especificar algo novo, eu posso diretamente abrir chaves desta maneira aqui e colocar os valores dentro, ou seja, em vez de eu ter aqui isto por fora, eu posso vir aqui e colocar 100, 50, 25. Ou seja, de uma maneira simplificada, você pode ver que não dá erro algum ao rodar. E aqui eu estou a mostrar o valor 1, que é 50, ou seja, se eu rodar aqui ele mostrou-me 50, ou seja, funcionou aqui na perfeição, não deu erro algum. Aqui já é diferente, porquê? Porque aqui você não vai definir a quantidade de números, neste caso a quantidade de elementos que o vetor vai ter, ou seja, você pode ter ilimitados valores aqui dentro, mas você tem sempre de ter cuidado ao utilizar os vetores para, por exemplo, não vir aqui e mostrar um índice que não existe, senão ele dá erro, ou tentar executar alguma operação com um índice e não seja possível. Você também tem de sempre definir o tipo do vetor, né? Você também não pode vir aqui neste vetor e colocar uma string, que senão ele vai dar erro. Obviamente você não pode colocar aqui um texto, depois é um vetor de inteiros. Ou seja, você também tem de ter sempre cuidado com isso aí. Mas basicamente isto é uma maneira mais simplificada de você definir ou declarar um vetor. Independente se esta maneira parece mais simples e mais fácil de memorizar, é sempre bom que você entenda as duas, pois você irá ver sempre as duas. Eu pessoalmente utilizo mais o método tradicional, mas isto aqui também é bem mais fácil no momento que você está a aprender. Ou seja, basicamente um vetor você cria, então, especificando aqui
que ele vai possuir mais de um argumento com estas chaves, e você define aqui todos os dados que vão possuir dentro deste vetor. Depois você pode utilizar o índice para mostrar. Lembrando que começa sempre do 0, ou seja, aqui o 100 está na posição 0, o 50 na 1 e o 25 na 2. Existe também algo chamado length, que é o comprimento do vetor, que é uma coisa que você vai ver muito, onde eu posso vir aqui em vetor1.length. O length é basicamente o comprimento, ou seja, ao rodar aqui, pensei que ele tinha dado erro, não deu, mas ao rodar aqui, eu posso ver que ele mostrou-me 3, ou seja, tem 3 elementos no meu vetor. Se eu, por exemplo, tirasse aqui um elemento, ele agora só tem 2, ou seja, ao rodar aqui o meu código, eu posso ver que ele apenas tem 2 elementos aqui guardados, ou seja, o length é uma coisa bem importante, especialmente para quando você está, por exemplo, a trabalhar com o loop for. Vamos supor que eu queria ter aqui um vetor de vários números, vou colocar aqui vários números aleatórios, e eu quero mostrá-los todos, quero mostrar absolutamente todos os valores, independentemente de quanto ele tem, quero mostrar todos. Como eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso utilizando um loop for, que foi visto no último vídeo. Ou seja, ao especificar aqui um loop for, você pode ver que ele até mostra aqui o length. E o que eu vou fazer é simplesmente vir aqui em vetor1.length. Ou seja, eu estou a dizer aqui 0, enquanto for menor que o comprimento deste vetor, que neste caso é 1, 2, 3, 4, 5, mostra isto aqui. Ou seja, eu posso vir aqui e ele vai me criar um número, neste caso vai ser 0, depois vai ser 1, depois vai ser 2, até 4, porque é enquanto for menor. E eu, então posso vir aqui e dar um console. Aqui em writeLine posso mostrar vetor1 i. Porquê? Porque este valor i, como você viu no loop for, a primeira vez que o loop rodar vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3, até ao comprimento máximo do meu vetor. Dessa maneira posso mostrar todos os valores que o meu vetor tem, independentemente de quanto tem. Ou seja, posso vir aqui, rodar aqui o meu código e espera aí que ele deu erro. Não contém uma definição para length. É o L? É, ele veio ali com o L, nem reparei. Mas ao rodar então eu posso ver que ele mostrou todos os valores, seja 100, 50, 65, 34, 2. Se eu, por exemplo, não tivesse estes valores, tivesse apenas só 3, não haveria problema algum. Ele mostraria apenas os 3, ou seja, até poderia fazer tudo aqui seguido, né, e concatenar aqui com uma vírgula e um espaço. Independentemente de quantos valores o meu array vai possuir, ele vai sempre mostrar todos. O problema da vírgula é que depois ele ainda adiciona no último. Eu poderia fazer um código que não adicionasse, mas basicamente o length é bem útil para quando você quer trabalhar então com estes casos. Existe um loop chamado for-each, que ele serve especificamente para trabalhar com estruturas de dados, e nós vamos ver esse loop for-each. Mas é bem importante então que você entenda aqui o length, uma vez então que o length ele vai definir o comprimento de todo o vetor, e uma vez que você pode muitas vezes estar a trabalhar com vetores que você não sabe o comprimento, é sempre bom você saber obter o comprimento com o length. Existe também algo chamado métodos para vetores, ou seja, vetores podem ser trabalhados com diferentes métodos que já possuem, desde na classe array como o próprio vetor já possui métodos, e você pode ver todos esses métodos no primeiro link colocado aí na descrição. Mas basicamente isto aqui é o que é um vetor, é nada mais que neste caso um objeto ou um valor que vai conter vários dados guardados. Ou seja, é bem importante que você entenda isto, é um tipo de estrutura básica de dado e é muito útil quando você quer trabalhar com vários dados. Ou seja, qualquer dúvida deixe aí em baixo e eu vejo você no próximo vídeo.